Olá, está começando agora as Superaulas Enem 2011, uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino com o mais tradicional jornal brasileiro, o Estadão. Tudo isso para você fazer bonito nas provas desse ano. Hoje teremos as aulas de inglês com o professor Floriano, biologia com o professor Pedro, geografia com o professor Hamilton. E para começar, vamos encarar logo uma aula de matemática sobre tópicos de geometria plana sob o comando do professor Kolbe. Preparado? Até daqui a pouco! Muito bem, chegamos agora no momento destinado à geometria. E o que é que nós faremos nesse espaço? Dentro do espaço que temos, nós vamos priorizar tópicos de geometria plana. E foram escolhidos, dentre os muitos tópicos da geometria plana, aqueles que, numa retrospectiva de fácil constatação, têm tido uma presença muito intensa nas provas do Enem e também nas provas dos vestibulares das instituições federais, especialmente. Então, nós teremos dois tópicos. Num primeiro momento, semelhança de triângulos, que é uma ferramenta muito ampla, e na sequência, depois, alguns quadriláteros muito especiais. Vamos ver na tela o que são triângulos semelhantes. De maneira geral, são triângulos que apresentam ângulos respectivamente congruentes, ou seja, de medidas iguais, podendo admitir lados de tamanhos diferentes. Nesses triângulos, os lados homólogos manterão entre si uma relação de proporcionalidade. Vamos retomar. Triângulos semelhantes, então, são triângulos que têm tamanhos diferentes, mas ângulos iguais. Você viu ali uma referência a lados homólogos. A palavra homólogos, na sua etimologia, ela significa mesmo lugar. Ou seja, os lados homólogos são os lados que mantêm as mesmas posições, porque quando os triângulos são semelhantes, é possível deixá-los na mesma posição. E os lados homólogos estabelecem exatamente uma relação de proporcionalidade. Essa é a grande característica dos triângulos semelhantes, uma propriedade extremamente versátil, que tem uma enorme aplicabilidade na matemática e na física. Os lados que ocupam as mesmas posições, na mesma ordem, mantêm entre si uma mesma relação de proporcionalidade, uma mesma constante. Vamos voltar para a tela e ver melhor o que isso traduz. Então veja, o lado A está na posição do A', o B está na posição do B', o C está na posição do C'. E os lados homólogos estão naqueles que ficam paralelos entre si. A relação vai ser A sobre A' igual a B sobre B' igual a C sobre C', e qualquer um desses quocientes é igual a um K constante de proporcionalidade. Vamos agora ver aplicações desses triângulos semelhantes. De maneira geral, o procedimento resolutivo consiste em perceber a semelhança e perceber também, na sequência, quem está na posição de quem. Muitas vezes é necessário fazer uma correção de posição, mas sem perder nunca essa referência. Os lados que são proporcionais são os lados homólogos, os lados que ocupam as mesmas posições. Vamos começar com uma questão da Unesp, que foi questão de um vestibular, mas que traduz um modelo bem clássico dentro do assunto de semelhança. Vamos à tela. Então veja, o enunciado nos diz que a sombra de um prédio, um terreno plano, uma determinada hora do dia, essa sombra mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros, mede 3 metros. Veja, nós temos aí uma situação onde existe uma situação prática, né, dentro do problema. Né? Existe um prédio e existe um poste. É um mesmo momento, o Sol se encontra na mesma posição e as sombras projetadas, elas vão formar triângulos semelhantes. Vamos voltar à tela para ver melhor a figura. Então, veja, temos ali o prédio, com a sua sombra de 15 metros, o poste tem 5 metros, com uma sombra de 3 metros. Note que a altura do prédio está na posição da altura do poste.
a sombra do prédio está na posição da sombra do poste. Nós podemos reformular a figura desenhando apenas os triângulos que representam, respectivamente, o prédio e a sua projeção, o poste e a sua projeção. Com isso, a gente percebe de maneira mais clara quem ocupa a posição de quem. Voltando à tela, nós queremos avaliar exatamente a altura do prédio. No triângulo maior, a altura representa a altura do prédio, que é exatamente o que o problema pergunta. A sombra de 15 metros, o 5 no segundo triângulo, o 5 representa a altura do poste e o 3 a sombra do poste. Então, a altura maior está para a altura menor, assim como a base maior está para a base menor. Podemos entender dessa maneira. A equação que se forma rapidamente é h sobre 5 igual a 15 sobre 3, o que nos daria h sobre 5 igual a 5, e a altura é igual a 25 metros. É importante observar que, de maneira geral, as questões de semelhança são questões muito rápidas, muito objetivas, desde que a gente perceba exatamente, né, quem está na posição de quem. Nós vamos agora a um segundo exercício, uma questão que foi questão da Unicamp, e veja, é uma questão da prova discursiva da Unicamp, que compõe aquele vestibular, né? Mas, claro, independentemente de qual seja o tipo de prova, a lógica, o raciocínio da semelhança será sempre similar. Vamos ver o enunciado dessa questão, voltando à tela. Uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto, em Brasília, tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros sobre a rampa, está a 1,5 metros de altura em relação ao solo. O problema ele acabou se fundamentando numa situação real. São as chamadas questões contextualizadas, que hoje caracterizam a quase absoluta ocorrência de questões ou modalidade de questões, tanto nas provas do Enem, quanto nos principais vestibulares. Vamos voltar para a tela para ver a continuidade do enunciado. No item A, ele propõe: faça uma figura ilustrativa da situação descrita. Veja, mesmo que não fosse uma questão discursiva, fazer a figura seria uma coisa natural, né? A gente precisa fazer o desenho representando a situação para conseguir organizar o procedimento resolutivo. Vamos voltar à pergunta. Veja, no item B, ele quer que a gente calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Então, nós temos a situação descrita e precisamos agora de um esquema gráfico, né, que vá retratar essa situação. Claro, nós temos a essência de toda a ideia, ainda está residindo na semelhança de triângulos. Veja na tela como que ficaria essa figura. Então, temos ali um triângulo representando 4 metros a altura máxima, 12,3 a altura percorrida pela pessoa referida, 1,5 metros a altura dessa pessoa em relação ao chão, e x exatamente o que falta percorrer. Note, no triângulo maior, é um triângulo retângulo, né? Nós temos uma hipotenusa que vale 12,3 mais x. No triângulo menor, a hipotenusa vale só 12,3. No triângulo maior, a altura vale 4 metros. No triângulo menor, a altura vale 1,5 metro. Portanto, nós teremos hipotenusa maior, hipotenusa menor, altura maior, altura menor. Essa é exatamente a equação que vai nos levar à resolução do problema. Vamos ao passo seguinte na tela. Então, a hipotenusa maior, x mais 12,3, está para a hipotenusa menor, 12,3, assim como a altura maior, 4, está para a altura menor, 1,5. Note que, nesse caso, a exemplo de algumas outras situações, nós teremos alguns cálculos a serem feitos ali, né, que envolvem
números com casas depois da vírgula. Então, sempre o alerta é um cuidado na resolução desses cálculos, exatamente para evitar que alguns erros de precipitação acabem comprometendo um raciocínio que estaria correto e haveria um erro de matemática básica, né? Onde isso acontece com alguma frequência, onde todo esse raciocínio correto não teria efeito prático. Então, fazendo as contas com um certo cuidado, vamos voltar à tela, veja como é que nós continuamos o exercício. Multiplicando o cruzado, que é a grande propriedade das proporções, 1,5 que multiplica x mais 12,3 é igual a 4 vezes 12,3. 1,5 vezes 12,3 dá 18,45 e 4 vezes 12,3, 49,2. 1,5x igual a 30,75, x igual a 30,75 sobre 1,5, o que resultaria num x igual a 20,5 metros. Nesse cálculo, nós apenas deixamos indicados os produtos, né? Mas claro que você poderia conferi-los, né, oportunamente após acompanhar a solução. Então, com isso, nós conseguimos estabelecer que a altura seria de 20,5 metros. Exatamente o que faltaria para complementar toda a elevação correspondente, né, à condição inicial do exercício. Com esses dois modelos, nós entendemos que você já tem uma noção do que é semelhança de triângulo, a gente recuperou isso, claro que em algum momento essa teoria já foi trabalhada, você com toda certeza já resolveu problemas, mas sempre o ato de revisar faz com que você tenha uma maior agilidade e um maior domínio sobre essa importante ferramenta que a geometria plana nos oferece. Num segundo momento agora, no nosso segundo tópico, nós vamos abordar alguns quadriláteros, que são aqueles que também, numa retrospectiva de fácil constatação, traduzem a incidência maior das questões, por uma questão até bastante lógica, né? Os quadrados, os retângulos e os trapézios, que são os três quadriláteros especiais que nós vamos abordar, eles estão muito presentes no dia a dia. Então, é muito fácil de encontrar quadrados, retângulos e trapézios, o que facilita enormemente a contextualização e, por conseguinte, né, justifica essa forte presença desses quadriláteros nas questões das provas do Enem e, como já dissemos, dos principais vestibulares. Vamos para a tela só para organizarmos aí a pauta do que será o nosso segundo momento nesta aula. Então, chamamos de quadriláteros especiais e foram listados como sendo o quadrado, o retângulo e o trapézio. Vamos agora, um a um, estabelecer quais são as principais relações, quais são os elementos inerentes à definição e, enfim, né, vamos reavivar essas figuras para depois, em exercícios adequados, né, mostrar também o lado prático das mesmas. Voltando à tela. O quadrado. Veja que nós representamos aí o quadrado já compondo com a circunferência que nós chamamos de inscrita e a circunferência que nós chamamos de circunscrita. Todo polígono regular, e nós entendemos um polígono regular como sendo um polígono que apresenta lados iguais e ângulos iguais, estará automaticamente, né, relacionado sempre com essas duas circunferências, que serão muito úteis também em problemas diversos. Vamos voltar para ver quais são as interrelações, sempre a partir do lado do quadrado. O que é a sua diagonal, o que é o raio maior, o que é o raio menor, em função desse lado. Na imagem seguinte, veja, a área base vezes altura, portanto, L ao quadrado, uma fórmula intuitiva, né? A diagonal poderia ser obtida aplicando Pitágoras na metade do quadrado, onde a diagonal seria a hipotenusa e os dois lados seriam os catetos, onde facilmente nós obteríamos essa diagonal igual a L raiz de 2. O raio da circunferência circunscrita é a metade da diagonal, portanto, L raiz de 2 sobre 2, e o apótema seria R igual a L sobre 2.
Lembrando sempre que apótema é o termo genérico que designa em todos os polígonos regulares o valor do raio da circunferência inscrita. O triângulo equilátero, o hexágono regular, que são polígonos regulares, admitem circunferências inscritas por conseguinte, e os seus raios também serão chamados apótemas. Então veja, o raio da circunferência circunscrita é a metade da diagonal e o raio da circunferência inscrita ou apótema é a metade do lado. Na síntese, isso é o quadrado. Vamos agora ver o retângulo, que talvez de todos eles seja aquele que está mais presente no dia a dia. É curioso observar que nós, seres humanos, somos construtores compulsivos de retângulos, né? Nas nossas construções, as janelas, as portas, o formato predominante das mesas, a maneira com a qual nós organizamos os sítios urbanos, as quadras, as praças, os lotes urbanos, predominantemente serão todos retangulares, o que faz com que, claro, o retângulo sempre seja lembrado para compor as provas. Então vamos voltar ao retângulo na tela. O retângulo, ele apresenta os 4 lados perpendiculares entre si. Veja, perpendiculares, claro, são ângulos retos, daí a sua denominação. Ele é uma figura extremamente simples, nós temos 2 relações na essência, porque em função dos ângulos de 90 graus, os 2 lados já funcionam como base e altura. E a área base vezes altura é lado vezes lado, uma fórmula intuitiva, né? E uma segunda relação seria observar que a diagonal formaria com os lados que nós representamos por A e B um triângulo retângulo, que, claro, em alguns momentos ele poderá ser muito útil. Vamos voltar à tela. Então temos aí a ideia, essa área é igual a dimensão vezes dimensão e a diagonal trabalhando como uma eventual hipotenusa de um triângulo retângulo dos quais A e B seriam os catetos. Vamos agora ao trapézio, o nosso último quadrilátero especial selecionado para essa rápida inserção em geometria. Veja, se o quadrado e se o retângulo apresentaram os 4 lados paralelos 2 a 2, o trapézio ele já tem uma concepção diferente. 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Vamos à tela para configurarmos essa ideia. Então, o trapézio é definido como sendo todo quadrilátero convexo que apresenta 2 lados paralelos. Esses lados paralelos são denominados base maior e base menor, e a altura do trapézio é estabelecida pela distância entre os lados paralelos. Nós temos 2 coisas importantes do trapézio: uma expressão que avalia sua área e uma classificação, traduzindo 3 possibilidades quanto à tipologia que os trapézios podem assumir. Mas, de maneira geral, nos exercícios que envolvem trapézio, normalmente a ferramenta resolutiva acaba sendo um triângulo retângulo, formado entre os elementos do trapézio. Mas vamos ver a expressão da área e vamos ver a classificação e a tipologia desses trapézios. Voltando à tela. Então temos aí a imagem do trapézio. Os 2 lados paralelos são sempre as bases, denominadas aí base 1 e base 2, e que a gente denomina como base menor e maior. E observe, a distância entre elas, sempre medida perpendicularmente, corresponde à altura. Vamos à tela seguinte para a expressão da área. Então, área vai ser base menor mais base maior sobre 2 vezes a altura. Perceba que, de certa maneira, a área continua sendo base vezes a altura, como foi a área do retângulo, apenas a base média, né? Base menor mais base maior sobre 2. Então, nós poderíamos dizer que a área do trapézio é a base média vezes a altura. Vamos ver agora as 3 modalidades de trapézio que a geometria nos oferece. Voltando à tela. Primeiro tipo, retângulo, ou seja, as bases B1 e B2 continuam mantendo essa característica, mas um dos lados não paralelos forma 90 graus com essas bases, né? Então, nós temos aí um trapézio que nós vamos denominar retângulo. É importante você observar que, muito embora a palavra naturalmente puxe essa ideia, em geometria, base não necessariamente é quem está embaixo, né?
Base é quem atende à definição de ser base. Você observou que na figura anterior, que representou o trapézio retângulo, as bases estavam representadas lateralmente, mas elas continuam a ser bases, né? Importante. Vamos voltar aos dois últimos tipos. O trapézio isósceles é um trapézio simétrico. Note que os dois lados não paralelos são iguais. Isso estabelece uma relação de simetria que automaticamente se constitui, né? E o termo isósceles vem exatamente do fato de serem dois lados iguais. Temos agora um último tipo de trapézio a ser abordado, que é o trapézio escaleno. Note que é feita uma correlação com a classificação de triângulos, né? Nos triângulos nós temos dois lados iguais, o triângulo é isósceles, todos os lados diferentes, o triângulo é escaleno. De certa maneira, o termo é ajustado para o trapézio. Veja o último tipo, que seria, então, o trapézio escaleno. Voltando à tela. Nós temos um trapézio onde os dois lados não paralelos, L1 e L2, são diferentes e, portanto, não há nenhuma relação de simetria. Normalmente, nos trapézios escalenos, serão inseridos os ângulos internos, né? Uma vez que ele não tem nenhuma relação de simetria, os ângulos passam a ser informações que compensam, né, essa falta de simetria. Estabelecidos aí os três tipos de trapézio, nós temos agora, na sequência, exercícios, né? Então, vamos a eles. No primeiro modelo, uma questão bastante interessante, que foi uma questão da VUNESP de São Paulo, e que tem uma inserção com um problema, com uma questão de geografia, bem dentro da atualidade, ou seja, as questões contextualizadas. Vamos ao enunciado. O menor país do mundo em extensão é o Estado do Vaticano, um dado da geografia, com uma área de 0,4 km². Veja, o território do Vaticano não é quadrado, né? Mas o exercício formula essa hipótese. Se o território do Vaticano tivesse a forma de um quadrado, então a medida dos seus lados estaria entre. E temos agora as alternativas. Alternativa A, 200 metros e 201 metros. Alternativa B, 220 e 221. Alternativa C, 401 e 402. Alternativa D, 632 e 633. E a última alternativa, entre 802 e 803 metros. Nesse caso, na resolução, nós vamos desenhar um quadrado, né? Nós vamos aceitar a indicação do exercício, presumir que essa área fosse quadrada, estabelecer o lado como sendo um lado L e iniciar, a partir da área de quadrado, o processo resolutivo, onde alguns aspectos de matemática básica devem ser observados. Vamos voltar à tela. Então, veja, ali está o quadrado, L ao quadrado igual a 0,4. Cuidado que raiz quadrada de 0,4 não é 0,2. Veja por quê. 0,4 nós podemos entender como sendo 4 décimos. O L será a raiz quadrada de 4 décimos, que daria 2 sobre raiz de 10. Ali nós já estamos racionalizando. A racionalização é uma coisa automática, né? Normalmente, quando aparece uma raiz em denominador, a própria continuidade do exercício presume isso. Mas só lembrando, para racionalizar uma raiz quadrada, racionalizar é evitar raiz em denominador, claro, nós multiplicamos em cima e embaixo pela mesma raiz e esse efeito é alcançado. Vamos voltar à tela. Então, nós temos ali o L igual a 2 raiz de 10 sobre 10, que nos daria raiz de 10 sobre 5 quilômetros. Agora, veja, as alternativas estão em metros. Então, para transformar em metros, nós, claro, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, nós pegamos o valor em quilômetros, multiplicamos por 1.000. Simplificando o 5 com o 1.000, nós teremos 200 raiz de 10 metros. Claro que o exercício exigiria uma aproximação para a raiz de 10, como sendo 3,16, o que nos daria um lado igual a 200 vezes 3,16, ou seja, 632 metros. 632 metros nos coloca na alternativa D, como sendo a alternativa correta. E é interessante observar, imagine uma superquadra de 632 metros, né? Isso seria exatamente o tamanho do Vaticano, por isso, o menor país do mundo.
Na sequência agora, nós vamos envolver o retângulo numa interessante questão do Enem, que também traz um componente da geografia. Veja, são duas questões onde existe esse entrecruzamento aí de informações geográficas com questionamentos matemáticos. Vamos ver o enunciado dessa questão. Nesse exercício número 4, o Enem nos trazia um quadro mostrando informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. Veja o quadro na tela seguinte. Então temos ali a Amazônia, um tipo de bioma, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal, perfazendo a área total do Brasil. A nossa atenção, em função da pergunta do exercício, é na área aproximada que representa o Pantanal, ou seja, em quilômetros quadrados, 150.355, que corresponde a apenas 1,76% do território brasileiro. Na pergunta, o Enem usa uma ideia bem interessante. Você já deve ter visto nos noticiários que quando o noticiário, por exemplo, quer anunciar a área de uma queimada ou de um deflorestamento, eles usam com frequência a referência de um campo de futebol. Um campo de futebol, futebol de campo, naturalmente, é uma coisa que todos nós temos essa noção. Nós, de maneira geral, o futebol é uma coisa muito difundida, né? O Enem usou essa ideia para montar uma questão. Ele quer saber exatamente, a ideia é essa, né? Aproximadamente quantos campos de futebol equivalem a esse bioma da área do Pantanal. Veja o restante do enunciado na tela. É comum em conversas informais, ou mesmo em noticiários, o uso de múltiplos da área de um campo de futebol, com medidas de 120 por 90. Uma medida de referência, né? 120 metros com 90 metros. Para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma Pantanal? Veja as alternativas. 1.400 campos, 14.000, 140.000, 1.400.000 e 14 milhões de campos. Muito bem, o raciocínio resolutivo, ele não foge muito de uma ideia básica, né? Nós teremos que colocar toda a área do Pantanal dividida pela área de um campo de futebol. Agora, claro, um ajuste de unidades necessário. E o ajuste de unidades consiste em observar o seguinte: o que é 1 quilômetro quadrado em metros quadrados? Porque aí nós convencionamos deixar as duas unidades, a área do Pantanal e a área do campo, numa mesma referência, que é 1 metro quadrado, e o resultado da divisão nos dá a resposta da questão. Vamos voltar à tela. Então aí está a ideia de um campo de futebol, 120 metros por 90 metros, né? Então nós teríamos o número de campos representados por NC igual à área do Pantanal sobre a área de um campo. Olha o ajuste de unidade. 1 quilômetro quadrado é como se fosse um grande quadrado de 1.000 metros por 1.000 metros, portanto, 1 milhão de metros quadrados. Para transformarmos em metros quadrados a área do Pantanal, nós pegamos o número em quilômetros quadrados e multiplicamos por 1 milhão. E automaticamente essa conversão está feita. E aí basta efetuarmos a divisão. Veja, então 150.355 quilômetros quadrados vezes 1 milhão, e temos lá metros quadrados, sobre 120 vezes 90, que seria a metragem do campo de futebol. Simplificamos os dois zeros e ficamos com 1.503.550.000 metros quadrados divididos por 108. Essa conta, ela dá aquele número de 13.921.759,2, ou então o número de campos equivale a 14 milhões de campos. Observe que foi feito um pequeno ajuste na resposta, mas o enunciado, ele já previa isso, porque ele dizia aproximadamente, né? Então, o bioma do Pantanal equivale à impressionante marca de 14 milhões de campos de futebol. Esse importante bioma que tanto preocupa os ambientalistas, né, e que traduz uma das belezas desse país fantástico chamado Brasil. A geometria para nesse momento. Claro que as aulas continuam e você ligado.
Felicidades a todos.